Já imaginou se a sua empresa chega a 100 anos? Feito histórico no Brasil. Falamos até num outro vídeo aqui nesse canal que hoje 70% das empresas brasileiras não passam da primeira para a segunda geração. Imagina 100 anos de existência. Já seria um marco fantástico. E se a sua empresa chegasse a 1000 anos? Olha, Vinícius, isso é impossível. Vou te falar que é verdade. Hoje, nesse exato minuto, existem empresas no mundo que já funcionam há 1400 anos, 40 gerações ininterruptas, fazendo a mesma coisa no mesmo segmento, no mesmo país de origem. Isso é fantástico. E eu quero contar para vocês um pouco mais como essas empresas conseguiram sobreviver a tantas mudanças, porque se em 50 anos a nossa história recente já mudou tanta coisa, 1400 anos é coisa pra caramba. Isso sim é ter um patrimônio com futuro. Meu nome é Vinícius Correia, você está no canal Seu Patrimônio Tem Futuro e fica comigo que eu vou te contar como fazer sua empresa chegar a 1400 anos também. Fica comigo. Bom, a promessa foi grande, né? Fazer chegar a 1400 anos é promessa que talvez eu precise de mais vídeos. Então já se inscreva, já curta, compartilha, porque aí, vídeo a vídeo, eu vou ajudando aí, quem sabe, dando informações valiosas para chegar, talvez não a 1400, mas se já chegar a 100, eu já entendo que o canal cumpriu o seu propósito. Mas vamos voltar. Essa questão de empresas muito longevas que existem no mundo não é uma curiosidade só minha, e talvez você nunca tenha parado para pensar isso, mas existe um estudo do Bank of Korea que foi publicado onde eles começaram a pesquisar empresas com mais de 200 anos em existência. Esse levantamento chegou a algo em torno de 5 mil, mais de 5 mil empresas que hoje estão há mais de 200 anos de operação. Só que o fato interessante desse estudo é que mais de 50% dessas empresas estão em um único país, que é o Japão. O Japão hoje possui a maior quantidade de empresas milenares da face da Terra. Então, como eu bem citei, o nosso case principal aqui, que é a empresa de 1400 anos, que eu não vou gastar meu japonês com você, mas eu vou deixar escrito aqui para você conhecer um pouco mais da empresa, caso você queira participar da história e entender como é que foi. Mas a grande questão é que, estudando um pouco da cultura japonesa, você consegue entender como que essas empresas chegaram a ter tanta perenidade. Estudos vão mostrar para a gente, estudos não só da cultura japonesa, mas também de governança e de administração mesmo, eles vão apontar um caminho muito prático e muito didático, com coisas que nós podemos usar, que a gente pode simplesmente se apropriar e colocar em prática. A ideia desse vídeo não é ser um vídeo de história, vai ser um vídeo prático, onde você, gestor do seu patrimônio, empresário, consiga colocar. Então vamos lá. Antes de eu explicar, deixa eu só explicar um detalhe cultural que vai fazer todo sentido para você. No Japão, é muito diferente a questão de família, como que as famílias se relacionam com seus patrimônios. Aqui no Brasil, nosso patrimônio ele é dividido entre todos os herdeiros, esposa, esposo, cônjuge, né, em geral, filho. E isso existe já uma lei que regula sobre isso, que são os direitos da sucessão, direitos de família, em que os advogados vão tratar isso muito bem. No Japão, durante muitos anos, não existia essa questão de você poder direcionar para onde ia seu patrimônio. Existia a figura do primogênito. E aquele primogênito, por uma questão de honra, iria herdar o negócio do pai, iria caminhar e era responsável por cuidar de toda a família. Então, um dos principais motivos que levou à perenidade dessas empresas, e empresas que todas as gerações faziam o seu rol de gerações e colocavam o nome, quem ia colocando, essas empresas, elas normalmente não tinham conflitos familiares. Por quê? Não tinha lei que regulasse que o filho mais novo poderia assumir o lugar do mais velho. O mais velho era obrigado a tocar o negócio da família. Então, a empresa mais antiga do mundo, ela trabalhava num setor de construções de templos budistas. Quando nascia-se um filho, o primogênito, a vida toda dele era voltada para dar continuidade ao negócio do pai, do avô, do bisavô, e assim vai. O fato de não ter disputas foi um dos grandes e talvez o maior elemento que garantiu a perenidade dessas empresas muito longevas, principalmente das japonesas. Por isso, 50% estão lá. Então, primeiro motivo, e uma coisa que você pode aplicar, tenha uma linha sucessória definida. Linha sucessória definida. Esse é o motivo principal
pelo qual as empresas se tornam perenes. Certo? Se você não tem, vamos começar a pensar em uma. Existem vários órgãos que podem te ajudar em relação a isso. Um bom advogado já consegue fazer, mas um profissional da área é sempre mais indicado, ou alguém que tenha uma expertise em gerenciamento de risco para trazer insights importantes. Até porque agora a gente vai para o segundo ponto. Só caminhar na linhagem de sangue, e eu vou usar essa expressão mesmo porque é a expressão utilizada dentro do Japão, os herdeiros de sangue, pode ser que não garanta a perenidade total do seu negócio. E aí entra o segundo motivo pelo qual as empresas japonesas elas conseguem perdurar durante muito tempo, que é a inovação. Vinícius, mas há 1000 anos atrás ninguém usava esse termo de inovação, isso é muito recente. Sim, mas o que é interessante? No Japão era permitido a adoção de adultos, tá? E aqui, de uma maneira muito superficial, sem entrar em critérios legais, se você for japonês e quiser complementar, vai ser muito legal, compartilha aqui nos comentários com a gente. Mas o que é importante da gente destacar é o seguinte, você era dono de uma empresa, você não tinha um herdeiro que pudesse tocar aquele negócio, você poderia adotar um adulto, que é uma maneira muito fácil de adotar um adulto na cultura japonesa, casando a pessoa com uma filha sua. Isso, de certa forma, garantia a sucessão daquela família. Então, isso gerou uma série de estudos comparativos entre as empresas de sangue, em que a mesma família de sangue tocava toda a sequência da empresa, e as empresas que tinham o sangue novo, que eram essas adoções de adultos. E eles começaram a comparar a performance dessas duas empresas. E chegou-se à conclusão de que as empresas que tinham a entrada desse sangue novo, que eu estou chamando aqui de inovação, elas tinham uma performance muito melhor. Por quê? Tem-se a linha sucessória definida, mas tem-se também o mérito e a capacidade técnica muito bem arrolada dentro do processo. E ali o Japão conseguiu, ao longo desses muitos anos, contornar e passar por guerras mundiais. E aí você pode lembrar de eventos muito tristes na nossa história, como as bombas atômicas que caíram sobre o território japonês. E você pode ver também que todo esse movimento que a gente foi passando ano após ano, ele clamou por essa questão de inovação. E uma curiosidade para a gente fechar, essa empresa que eu te falei de 1400 anos, ela quebrou. E ela quebrou por um erro de administração. E isso mais ou menos há uns 20, acho que na década de 80, eu vou colocar a informação certinha aqui para vocês, mais ou menos em 1980, essa empresa começou a tomar uma série de medidas sobre tomada de crédito, sobre empréstimos que não foram muito assertivas, e isso começou um processo de falência dentro da empresa, tanto que há poucos anos atrás, pouco mais de uma década, essa empresa ela fechou, mas ela foi comprada e foi reaberta e continuou-se, por isso que ela mantém o posto da empresa mais antiga do mundo. Mas a grande questão é, sem esse quê de inovação, sem esse quê de capacidade técnica, de um planejamento sólido, não basta deixar o barco rolar, e mesmo que a sua linha sucessória esteja muito clara, traga sempre um sangue novo para a tua estrutura. Permita que a sua estrutura seja oxigenada, para que você não caia no erro do lugar comum e fique lá. Essa empresa que construía templos budistas sobreviveu a um período de perseguição contra templos budistas, mas não sobreviveu a uma crise financeira, dentro do Japão, muito mais recente e com muito mais elementos modernos. Por quê? Talvez eles se mantiveram fazendo as mesmas coisas que eles fizeram há 1400 anos e não se atualizaram, não buscaram saber ferramentas mais novas, mais sofisticadas e mais adequadas. Talvez por já ter o planejamento sucessório feito, eles acharam que estavam prontos. Então, minha segunda dica para vocês é o seguinte, planejamento sucessório, plano de gerenciamento de risco nunca está pronto. Toda e qualquer oportunidade que você tiver de colocar em xeque a sua estrutura, coloque. E permita-se entender se realmente o teu patrimônio está protegido e se ele tem um futuro mesmo. Qualquer pessoa que queira avaliá-lo, permita, porque você sempre sai ganhando. No mínimo, você vai ter a certeza que está no caminho certo ou vai ter um insight muito importante sobre como continuar. Fechado? Seu patrimônio tem futuro e queira Deus que por mais 1000 anos, como foram essas empresas japonesas, e eu espero que nós, agora brasileiros, consigamos seguir um caminho muito similar, fortalecendo essa questão da cultura de risco, fortalecendo a governança corporativa dentro das nossas empresas, a ética, a transparência e o planejamento. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, inscreva, compartilhe, curta e mais importante do que essa dinâmica de redes sociais,
implemente um plano de gestão de risco e de proteção patrimonial na sua empresa, porque é isso que vai fazer com que o seu patrimônio tenha futuro. Meu nome é Vinícius Correia e eu te espero no próximo vídeo.